Primeira coisa, queria que o senhor me contasse, então, qual foi a grande novidade dessa história do anticorpo? Vocês conseguiram isolar um anticorpo que aparentemente é eficiente no combate ao corona? Claro. A empresa da Sorrento Therapeutics trabalha na área de anticorpos faz 11 anos. E o Dr. Henry G., que é o nosso fundador, começou a empresa para olhar para anticorpos contra o câncer. Então, para a gente tem uma biblioteca de bilhões de anticorpos que foram achados do sangue dos 600 pacientes no passado. E o que a gente fez foi tomar a sequência genética do vírus, do SARS-CoV-2 vírus, e fazer um screening na nossa biblioteca de todos os anticorpos que uma pessoa poderia fazer. Então, a gente achou mais de 100 anticorpos que têm atividade contra o vírus, e aí desses 100 anticorpos, fizemos um screening adicional de 12 que tinham características muito boas para desenvolver uma terapia, e aí a gente enviou esses 12 anticorpos para um parceiro nosso na Universidade de Texas, que eles têm um modelo de infecção com o vírus atual, que eles botam o anticorpo com o vírus em presença de células vivas e depois contam quantas células foram afetadas e infectadas pelo vírus. Então, quando a gente está trabalhando a fazer um coquetel de 3 anticorpos, porque tem potência simbioses entre os anticorpos para reduzir as doses e também para evitar se o vírus tem mutação genética que um dos anticorpos não funcione mais. Uhum. E a gente foi muito surpreso que esse anticorpo, um dos 12 que a gente tinha selecionado, é tão potente que neutralizou 100% o vírus. E depois de 4 dias de incubação com as células, não tem uma célula infectada. Nenhuma. E então, essa é uma... Eu ia lhe perguntar, eu já ouvi pesquisadores falando que talvez seja preciso, como o senhor estava dizendo, o trabalho de 2 ou 3 anticorpos juntos para poder combater, como aconteceu, acho que com Zika. O problema é, se você tem 90% de atividade neutralizante para evitar que o vírus entre numa célula, é tão ruim de ter 90% de que tem 10%. Porque o vírus que entra na célula vai replicar e vai fazer mais vírus, e aí os novos vírus vão poder infectar outras células. Então, 10% não adianta, né? Esses 10% pode ser... Esses 10% pode ser o que faz você desenvolver a doença. Se multiplicar e você ficar muito mal, obrigado. Então, você precisa ter 100%. E o que muitas empresas vão tentar fazer um coquetel de mais de um tratamento para poder chegar a esse 100%. E é o que a gente ia fazer. Mas quando a gente achou esse único anticorpo que tem sozinho a atividade neutralizante, a gente decidiu que a gente vai desenvolver esse anticorpo como um terapêutico único, porque pode ser muito mais rápido de botar no mercado, providenciar para proteção em pacientes, mas também para as pessoas, os médicos, as enfermeiras, todas as pessoas que estão sempre sendo sujeitos à infecção. Mas ele vai ser usado como tratamento para quem está doente. A gente vai Não é como uma vacina que vai ser preventiva, né? Tem 2 coisas para entender aí. O anticorpo é uma imunidade imediata. Quando você tem quando uma criança nova nasce, você tem a mãe amamentando a criança nesses primeiros dias, que o estômago da criança deixa passar anticorpo, depois não deixa mais, mas nos primeiros dias deixa passar todas as proteínas no sangue. Essa imunidade passiva é a mesma coisa
do que um bebê tendo a imunidade da mãe, que passa da mãe para o bebê, e depois a criança desenvolve a sua própria imunidade nos 2, 3 meses que seguem. Uma vacinação pode levar 40 dias para se manifestar. Uma vacinação é uma maneira de treinar o seu organismo para fazer os seus próprios anticorpos. Mas você tem que treinar o organismo a fazer o anticorpo. Então, o anticorpo vai ter uma duração de atividade muito mais curta do que uma vacinação, mas também é uma proteção totalmente imediata, que quando você injecta, já tem. Então, vai ter um lugar eu penso que vai ter um lugar para as duas terapias, uma vacinação e... Com certeza, porque você não pode tratar quem está no hospital hoje com uma vacina. Você tem que tratar com esse tipo de tratamento à base de anticorpos que o senhor está falando. Sim. E tem um tempo também. Se você está muito, muito avançado na doença, pode ser que o anticorpo não funcione bem, porque você já tem o dano que está feito no pulmão, no coração e tudo isso. Então, o anticorpo para a reprodução, a penetração do vírus, mas aí você tem que dar tempo para o corpo regenerar. Mas isso também. Então, o ideal, o que a gente vai começar nos nossos primeiros estudos clínicos vai ser em pacientes que já têm a doença avançada, mas não crítica. E essa é a primeira população. Se funcionar bem com esses pacientes, aí a gente avança mais nos pacientes que estão no começo da infecção ou nos pacientes que estão a risco de ter infecção. Também pacientes muito idosos, que não têm um bom sistema imunitário, talvez não vão desenvolver uma boa resposta para a vacinação. Então, esses pacientes seriam ideais para a gente poder proteger eles nessa situação a risco. Como a gente viu que morreu muita gente, né, em casa de repouso e tudo, pessoas que têm problemas respiratórios mais sérios, talvez sejam candidatas a esse tratamento como uma forma preventiva de não pegar, né, a doença? Pode ser. Pode ser. E um tratamento desses pode ser muito eficaz e poderia ser muito eficaz por 4 a 6 semanas, que dá um tempo de preparação, que ajuda muito. Se hoje em dia a gente pode proteger pessoas para mais de um mês, já seria um começo. Claro. E prazos? É possível falar em prazos, primeiros testes, resultados? Todo mundo tem pressa, né, doutor? Olha, a nossa empresa está trabalhando muito a acelerar um desenvolvimento de um anticorpo, pode levar 2 a 5 anos, mas a gente está indo muito mais rápido, porque 2 a 5 anos é quando você faz tudo de maneira sequencial. E você faz primeiro os estudos in vitro, depois você faz os estudos em animais, mas com um anticorpo não precisa de muitos estudos animais, porque o perfil de segurança é muito bom, e a gente já tem muita experiência nisso, e depois você faz um primeiro estudo clínico, um segundo estudo clínico, um terceiro estudo clínico, e aí você trabalha com o governo para acessar tudo isso. O que a gente está fazendo tudo em paralelo. Então, a gente já começou, a gente tem uma parte de produção GMP, que a gente pode começar com 200 mil doses, e a nossa empresa está fazendo a risco mais de 1 milhão de doses para depois dos estudos clínicos, e se o projeto não funcionar, a gente vai ter que jogar fora, mas a gente espera que a gente está muito positivo com esse, então está começando a fazer as coisas bem rápido e trabalhando com os diferentes governos para ver como é que a gente acelera a parte de estudo clínico. Como é que você pode fazer, por exemplo, um estudo clínico nos primeiros 20 pacientes e acessar os dados imediatamente, em vez de esperar 3, 4, 6 meses para fazer a parte estatística, submeter, fazer o segundo. Então, a gente está tentando cortar todos os lugares onde você perde tempo no processo.
E o FDA tem se mostrado muito flexível nesse sentido, né? Aprovando tudo o mais rápido possível para poder colocar no mercado o quanto antes. Nas partes iniciais, dizendo que nas partes de segurança, mas ainda tem que dar mais direção para as empresas quando você tem a vacinação, o anticorpo, que mostra segurança e inicialmente atividade. A gente ainda tem que ter mais claridade em como fazer para ir rápido. Entendi. Mas eles estão trabalhando todos os dias também para ver como, o trabalho da FDA, como o trabalho do governo, é de ter certeza que o que você está fazendo não vai botar mais a risco a pessoa do que um tratamento experimental. Uhum. Então, é um balance risco-benefícios para o paciente. Uhum. Então, vamos tentar definir aqui. Vocês estão tentando fazer 1 milhão de doses. A gente quer ter 1 milhão de doses prontas. Até quando? Setembro e outubro, a gente deveria ter 1 milhão de doses prontas, mas vai depender também dos inícios, dos resultados iniciais, porque se a gente está vendo muito bons resultados, achar parceiros que podem levar a nossa produção a multimilhões de doses não é tão difícil. A ideia difícil, seria mas fazer, não é tão difícil. A ideia seria fazer em mais de um país ao mesmo tempo? A gente está começando com os Estados Unidos, mas também a gente sabe que os Estados Unidos têm problemas com a Covid como o mundo inteiro, mas tem situações no mundo que são muito piores, com problemas que as pessoas não estão fazendo distanciamento social. Por exemplo? Todos os países em desenvolvimento, a gente sabe que tem problemas no Brasil, então a gente tá vendo como fazer parcerias com pessoas, com empresas no Brasil que tem interesse. A Europa está ficando um pouquinho melhor, mas tem lugares na Europa que ainda está sendo um problema muito grande, com pessoas mais idosas. Então é um problema global. E esse também que a gente pensa que é bom de ter tantas empresas trabalhando no sector, porque que fosse o nosso anticorpo único, que a gente pensa que pode ficar no mercado rápido, ou um coquetel de anticorpos, essa é a primeira linha de defesa. Depois a gente vai ter vacinação e vai ter terapêuticos também. Com certeza. Bom, então setembro, outubro, 1 milhão de doses, talvez mais, dependendo das parcerias que forem feitas e dos resultados dos primeiros testes. E o cronograma para os testes? Existe já um cronograma? Vai testar em animais? A gente já está começando estudos em animais que são muito rápidos, porque são só estudos de tolerância de quantia de vírus e quanto rápido o animal pode se desfazer do vírus com sim o anticorpo. E a gente está projetando poder começar estudos nos Estados Unidos em pacientes em hospitais em julho ou na primeira parte de agosto desse ano. Uhum. Julho? 2 meses. Julho, começo de julho. Olha, Doutor, me diga uma coisa que me ocorreu agora. Como é que para o senhor, vendo o mundo passar pelo que está passando com essa pandemia e está potencialmente diante de um anticorpo tão eficiente, potencialmente tão eficiente para combater esse vírus? Como o que isso faz para a gente é a gente estar botando o tempo para dormir em 2021. Então, não tem mais dia, não tem mais noite, e todo mundo está trabalhando o tempo todo para tentar ver como fazer acontecer. Mas o fato dele ter tido um resultado tão eficiente no laboratório, de 100% de resultado, deve ter dado a vocês uma energia incrível para não dormir, né? Olha, eu estava brincando Você não pode fazer isso se você não tem o suporte da família e todo mundo em casa. E quando você fica cansado, você só pega o remoto, bota o noticiário e você vê as estatísticas de quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas morreram
em qualquer país no dia, e aí você pode trabalhar mais 3 horas, não tem problema. Passa o cansaço, né, doutor? Tá difícil, né? Tá bem É, difícil. mas olha, ninguém entra nessa área médica ou de pesquisa sem estar pronto para... É terrível o que está acontecendo, mas é também a razão que a gente se prepara e que a gente está na área científica. É para dias como hoje, para poder botar toda a energia e o pensamento e as equipes juntas e trabalhar para ajudar. E resolver, dar uma resposta, né? Uhum. Tá bom, olha, muito obrigada. O senhor faz exatamente o que nesse processo todo da pesquisa? Eu sou um dos executivos da empresa e ajudo o nosso CEO a gerenciar todas as partes de produção, pesquisa e as operações da empresa. E o senhor fez pesquisa médica? O senhor é Eu especialista? sou veterinário de treinamento. Olha só. E comecei na empresa também com toda a parte veterinária para medicamento para doença, para dor em cachorro, cavalo e tudo isso, e ajudar com estúdios clínicos aqui. Então, eu tenho 25 anos de desenvolvimento de terapêuticos para animais. E Uhum. comecei na Sorrento faz 4 anos, 3, 4 anos, e ajudei a trabalhar na área mais de medicamentos humanos. Que legal. E qual animal que vai ser usado, ou que já está sendo usado para testar esse anticorpo? Tem um monte de animais. O rato é sempre um dos animais com rato que foi modificado para exprimir para ser mais sensível à doença, mas tem equipes que estão trabalhando com furões, porque eles são bem sensíveis a esse vírus. E também tem um tipo de hamster que está sendo utilizado como modelo. Só uma última pergunta, porque há coisa de 2 semanas ou uma semana, eu fiz uma matéria sobre as pesquisas de anticorpos que estavam acontecendo no mundo. Então, foi na semana que a Nature, acho que foi a Nature que publicou, ou a Cell, que publicou a pesquisa da Holanda, né, que isolou também um anticorpo. É um outro anticorpo completamente diferente que vocês isolaram. Completamente diferente. E o que a gente está vendo também, a gente está tentando achar 3 anticorpos que vão que vão atacar áreas diferentes do vírus. Para não ser a mesma área, porque aí se você tiver o vírus que faz uma mutação, que muda a maneira de exprimir esse receptor, aí como você está atacando um lugar diferente, você não vai ter 3 mutações ao mesmo tempo. E aí então, vocês vão trabalhar com mais de um anticorpo, não vai ser um só? A gente tem 2 anticorpos que a gente gosta muito da nossa biblioteca. A gente também está olhando um anticorpo com uma parceria que a gente tem com o Hospital Mount Sinai, lá em Nova York, que a gente pode ter acesso a sangue de pacientes que sobreviveram ao Covid para fazer o nosso screening dos anticorpos lá também. A gente está fazendo 2, 3 maneiras diferentes de selecionar anticorpos para construir o melhor coquetel possível. Então, idealmente, esse primeiro coquetel vai ter mais de um, vai ter 2 ou 3. 2 ou 3. 2 ou 3. Mas hoje em dia, como a gente viu tanto atividade nesse anticorpo, o STI 1499, a gente vai desenvolver esse como um produto único. O resultado dele foi incrível. Agora, a gente sabe que esse vírus é muito danado, né? Ele é um vírus que sofre mutação muito rapidamente, né? Não tanto que outros. Então, poderia... Não é que não é ruim, mas poderia ser muito pior. Então, okay. Eu tô optimista que fosse nossa empresa
ou outras empresas, vai ter solução. Vai ter solução e vai ter solução rápida. Que bom de ouvir isso. Muito bom. Tomara que o senhor esteja certo, viu? Tomara. O mundo Veremos, precisa. Olha, muito obrigada por ter tomado esse tempo com a gente. Agradeço demais a sua generosidade de ter dado essa prazer é todo oportunidade. meu.